Olá, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre bioquímica, mais especificamente sobre a isomeria e a classificação dos isômeros. Para entendermos esse assunto, a primeira pergunta que temos que nos fazer é: o que é fórmula molecular? A fórmula molecular é aquela que mostra quais são os elementos que formam determinada substância e o número exato de átomos de cada elemento que está presente em uma molécula dessa substância. Pode acontecer de dois ou mais compostos apresentarem a mesma fórmula molecular, porém apresentarem diferentes arranjos de átomos. Quando isso acontece, são chamados de isômeros. Aqui, por exemplo, a substância A é um líquido incolor que ferve a 78,5 graus Celsius e apresenta uma certa reatividade química. Já a substância B é um gás incolor que se liquefaz somente a 23,6 graus Celsius abaixo de zero e possui uma reatividade química muito baixa. Como são possíveis diferenças tão grandes se A e B têm a mesma fórmula molecular, que é a C2H6O? Simplesmente porque os átomos são arrumados diferentemente. Uau! O arranjo da substância A é CH3CH2OH e ela é um álcool, e o da substância B é CH3OCH3 e ele é um éter. Logo, A e B são isômeros, e esse é o fenômeno que chamamos de isomeria. Os isômeros podem ser constitucionais ou estereoisômeros. A isomeria constitucional, também chamada de plana, é aquela em que os isômeros são reconhecidos, identificados e diferenciados pelas suas fórmulas estruturais planas e também pela maneira com que os seus átomos se conectam. Aqui nesse exemplo, as duas substâncias possuem fórmulas moleculares iguais, porém as fórmulas estruturais planas se diferem na localização da carbonila. A isomeria constitucional, por sua vez, pode ser dividida em, primeiro, isomeria de cadeia, que é aquela em que os isômeros têm cadeias diferentes, assim como vemos nesse exemplo. Tem também a isomeria de posição, que é quando os isômeros têm a mesma cadeia carbônica, mas diferem pela posição de ramificações ou de ligações duplas ou triplas, assim como nestes exemplos. Já a isomeria de compensação ocorre quando se diferem pela posição de um heteroátomo na cadeia carbônica. Nesse caso, a isomeria se dá pela mudança de posição do heteroátomo nitrogênio. E por fim, a isomeria de função, que é quando os isômeros pertencem a funções químicas diferentes. Nesse exemplo, temos um álcool e um éter. A isomeria também pode ser estereoisomeria ou isomeria espacial. Nesse tipo, os isômeros apresentam também as mesmas fórmulas moleculares, porém diferentes arranjos espaciais dos átomos, e aí ele se divide em isomeria geométrica e isomeria óptica. Nesse tipo de isomeria geométrica, as moléculas apresentam a mesma fórmula molecular e a mesma fórmula estrutural plana. A diferença está na estrutura espacial que cada um dos isômeros irá apresentar. Nesse exemplo, os dois átomos de cloro estão do mesmo lado do plano que divide a molécula ao meio. Essa é a chamada de forma cis. Já nessa estrutura, os dois átomos de cloro estão em lados opostos do plano que divide a molécula ao meio, e essa é chamada de forma trans. A isomeria óptica é um caso particular da isomeria espacial, e primeiro a gente tem que entender o que é carbono quiral. Definimos como quiral aquele carbono que faz as 4 ligações com grupos diferentes. Essa situação dá a ele uma condição de assimetria. Para ocorrer a quiralidade em uma molécula, ela deve ter um ou mais carbonos quirais ou possuir assimetria molecular devido a algum fator estrutural. É importante falar que a molécula quiral ou qualquer objeto quiral, ele não é idêntico à sua versão espelhada. Aqui um exemplo de isomeria óptica, pois tem carbono quiral e é assimétrico. Os estereoisômeros podem ser divididos em enantiômeros e diastereômeros. Os enantiômeros são imagens especulares um do outro que não se superpõem, assim como mostra esse exemplo. Os diastereoisômeros não são imagens especulares e não se superpõem, eles ainda se dividem em epímeros e anômeros. Os epímeros são quando as moléculas de cadeia aberta se diferem na configuração ao redor de um átomo de carbono quiral. A diferença para os anômeros é que agora se tratam de cadeias cíclicas. Nesse vídeo vimos que com a mesma composição química podem existir compostos diferentes, tanto em termos de funções químicas quanto em termos de orientação tridimensional. Esse fenômeno chamado isomeria é muito importante na bioquímica, uma vez que enzimas e hormônios vegetais e animais em geral realizam sua atividade biológica quando seus átomos estão arrumados e em uma estrutura bem definida. Já os seus isômeros não são capazes de fazer a mesma coisa, e é por isso que é tão importante estudar esse assunto.